Caminho da Perfeição, Santa Teresa de Jesus, capítulo 22, em que se declara o que é oração mental. Sabei, filhas, que a falta para que haja ou não haja oração mental não está em manter a boca fechada. Se ao falar, estou inteiramente consciente, entendendo e vendo que falo com Deus, com mais atenção do que as palavras que pronuncio, então a oração mental está unida à oração vocal. Mas, se vos dizem que estáis rezando, por exemplo, o Pai Nosso, e ao mesmo tempo estáis pensando nas coisas do mundo, então me calo. Porque, se deveis estar falando com tão grande Senhor, é justo que considereis com quem falais e quem sois vós, ao menos para falar com o devido respeito. Pois como podeis falar e chamar um rei de alteza, ou dirigir-vos a um grande senhor, se não compreendeis bem qual é a dignidade dele e qual é a vossa condição? Conforme isso, deve-se fazer reverência e agir segundo o costume, pois até isso é necessário saber. Caso contrário, sereis tomadas por ignorantes e nada conseguireis. Ó Senhor meu, que é isto? Ó meu imperador, como se pode suportar tal coisa? Vós sois rei, meu Deus, sem fim. Não é um reino passageiro que possuís. Quando no credo se diz, o vosso reino não terá fim. Ceifa Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 32 a 33. Isso sempre me traz especial consolação. Eu vos louvo, Senhor, e vos bendigo para sempre, pois o vosso reino durará eternamente. Nunca permitais, Senhor, que se considere bom que alguém vá falar convosco apenas com a boca. Que é isso, cristãos? Vós que dizeis que não é necessária a oração mental, entendeis o que dizeis? Certamente penso que não vos entendeis, e assim quereis que todos nós nos desorientemos. Não sabeis o que é oração mental, nem como se deve rezar a oração vocal, nem o que é contemplação. Porque se o soubesseis, não condenaríeis de um lado aquilo que elogiais de outro. Eu sempre unirei a oração mental com a vocal, quando disso me lembrar. E não vos assusteis, filhas, pois sei bem em que consistem essas coisas. Já passei por alguma dificuldade nesse ponto. Por isso, não gostaria que ninguém vos deixasse inquietas, pois é prejudicial percorrer este caminho com medo. Importa muito compreender que estais no caminho certo. Porque, ao dizer a alguém que está errando o caminho e que se perdeu, acontece que essa pessoa começa a andar de um lado para outro. E, procurando por onde deve seguir, se cansa, perde tempo e chega mais tarde ao destino. Quem poderá dizer que é errado, se alguém começa a rezar o ofício divino ou o rosário, começar também a pensar com quem vai falar e quem é aquele que fala, para saber como deve tratá-lo? Pois eu vos digo, irmãs, se todo o esforço necessário para compreender bem esses dois pontos fosse realmente empregado, antes mesmo de começar a oração vocal que ides rezar, gastaríeis bastante tempo na oração mental. Sim, porque não devemos nos aproximar para falar com um príncipe com o mesmo descuido com que falaríamos a um lavrador, ou a um pobre como nós, que, de qualquer maneira que nos falem, aceitamos. É justo, porém, que, já que pela humildade deste rei, mesmo sendo eu rude e sem saber falar bem com ele, isso não o impede de me ouvir, nem de me acolher, nem permite que seus guardas me afastem. Pois os anjos que ali estão conhecem bem a natureza de seu rei, que se agrada mais da simplicidade de um pastor humilde, que se soubesse mais, diria mais, do que dos grandes letrados que com discursos elegantes falam sem humildade. Assim sendo, não é porque ele é bom que nós devemos ser desrespeitosos, ainda que seja apenas para lhe agradecer por suportar, junto de si, alguém como eu, tão pobre e indigno, convém que procuremos conhecer a sua pureza e quem ele é. É verdade que isso se entende logo ao chegar, como acontece com os senhores deste mundo. Basta que nos digam quem foi seu pai, quais são suas rendas e seu título, e já parece suficiente. Porque aqui não se dá honra às pessoas pelo que elas são, por mais que mereçam, mas pelo que possuem. Ó mundo miserável! Louvai muito a Deus, minhas filhas, por terdes deixado coisa tão baixa,
onde não se faz caso do valor interior das pessoas, mas apenas do que possuem seus bens, rendas e súditos. E se lhes faltam essas coisas, logo o mundo deixa de lhes prestar honra. É algo até curioso, que pode servir de recreação quando precisardes de algum descanso. Considerar quão cegamente vivem os homens do mundo, desperdiçando o seu tempo. Ó nosso imperador! Suma potência, suma bondade, sabedoria infinita, sem princípio e sem fim. Não há limite em vossas perfeições. São infinitas, impossíveis de compreender. Sois um oceano sem fundo de maravilhas, uma beleza que contém em si todas as belezas, a própria fortaleza. Ó meu Deus, quem pudesse reunir aqui toda a eloquência dos mortais e toda a sabedoria para conseguir, ainda que como neste mundo se pode, que é quase nada, explicar ao menos alguma das muitas coisas que podemos considerar para conhecer um pouco quem é este Senhor e nosso bem. Sim, aproximai-vos para pensar e compreender, ao chegar, com quem ides falar ou com quem estáis falando. Nem em 1000 vidas conseguiríamos entender como este Senhor merece ser tratado. Os anjos tremem diante dele. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 3. Ele tudo governa, tudo pode. Sua vontade é ação. Por isso é justo, minhas filhas, que procuremos nos deleitar nas grandezas de nosso esposo e compreender com quem estamos unidas e que vida devemos viver. Ó meu Deus! Aqui na Terra, quando alguém vai se casar, primeiro procura saber com quem é a pessoa e o que possui. E nós, já desposadas, antes mesmo das bodas, quando ele nos levará à sua casa, não haveríamos de pensar em nosso esposo? Neste mundo, não impedem esses pensamentos as pessoas comprometidas. Por que então nos impediriam de procurar entender quem é este nosso esposo? Quem é seu pai? Qual é a terra para onde nos levará? Quais são os bens que promete nos dar? Segundos, qual é o seu caráter? Como poderemos agradá-lo melhor? E de que modo devemos conformar a nossa vida a dele? Pois, se uma mulher deseja ser bem casada, não lhe dão outro conselho senão este: procurar ajustar-se ao seu marido, ainda que ele seja de condição humilde. E vós, meu esposo? Será que farão menos caso de vós do que dos homens? Se isso não lhes agrada, deixem então as vossas esposas, que são as almas, viverem convosco. Na verdade, é uma vida excelente. Se um esposo é tão zeloso que não quer que sua esposa se ocupe com outro, que coisa bela é esta? Que não pense a esposa em outra coisa senão em agradá-lo, pois ele tem em si tudo o que ela pode desejar. Eis, filhas minhas, o que é a oração mental. Compreender estas verdades. Se quiserdes fazer isso enquanto rezais vocalmente, muito bem. Mas não estejais falando com Deus e ao mesmo tempo pensando em outras coisas, pois assim não se compreende o que é oração mental. Creio que ficou explicado. Que o Senhor nos conceda a graça de praticá-lo. Amém. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.